Nós falamos no domingo passado sobre digno de mim. Jesus ensinando, e ele estava dizendo qual é o tipo de pessoa que não é digna dele. Né? Por eliminação, ele disse, esse tipo de gente não pode ser, não é digno de mim. E aí ele fez a gente entender, eu consigo entender, quais são aqueles que são dignos dele. Você é digno dele? Nós não éramos dignos de nada, mas ele nos fez dignos. Só que ser digno de Jesus me faz ser da família de Deus, me faz crente, e aí? Parou? Agora nós vamos falar do segundo passo, esse foi o primeiro. O segundo passo diz, você que é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo se... E aí nós vamos falar as condições. Porque não adianta para mim e para você dizer para alguém que cremos no Senhor, que temos Deus em nossas vidas e nós não somos discípulos dele. Como é que alguém está na igreja e não é discípulo do Senhor? Como é que uma pessoa crente, assentada no banco de uma igreja, não é discípulo do Senhor? Existe isso? Sim, existe. Eu quero que você dê uma olhada comigo aí, ó. Veja se a gente vai conseguir fazer assim, rapidinho. Quem falou, meu Deus? É tão curto, olha. Depois de tudo isso aqui, eu creio que você vai sair daqui um discípulo. Lucas, abra. Lucas 14, 26 a 33. Eu vou falar bem corrido e depois eu vou te mandar isso para você ruminar com calma. Senão você vai engasgar. Eu vou jogar rápido. Lucas capítulo 14, de 26 a 33. Quem encontrou, levanta a mão direita. Pegadinha vale. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você é capaz de renunciar a tudo quanto tem por amor ao Senhor? Eu vou te falar aqui numa sequência, vou te falar de algumas coisas que você tem e que talvez não esteja considerando agora. O texto está dizendo qualquer pessoa, qualquer um que quiser ser discípulo dele, pode, desde que qualquer pessoa pode ser discípulo de Yeshua, desde que venha a ele. Porque ele diz, aquele que vier a mim, de modo algum eu o lançarei. Ele não disse assim, fica sentado no seu banco que eu vou atrás de você e eu vou remover o seu fardo. Não. Eu preciso ir até ele, você precisa ir até ele para que o processo comece. Para que eu possa ir a Yeshua, eu tenho que sair de algum lugar. E aí a coisa começa a fazer sentido.
Eu preciso sair de algum lugar. Vamos falar em 3 aspectos. Ou eu estou no mundo, eu sou um incrédulo, eu não creio, eu não sei de Jesus, eu estou no mundo. Ou eu sou aquele crente que, como aconteceu na época de Jesus, eu sou aquele crente da multidão. Eu creio, eu estou junto com a galera, eu estou vendo mover e eu estou aqui por causa dos meus interesses. E um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que nós chamamos de desviados. Pessoas que uma vez estiveram bem perto, depois por algum motivo se arrependeram e se afastaram. Qualquer um desses precisa sair do seu lugar e vir a Yeshua, chegar na presença dele, e precisa ter um encontro pessoal, real, definitivo e marcante, porque caso contrário, a caminhada dessa pessoa não vai ter sucesso. A pessoa que diz para mim, eu vim para a igreja e eu achei legal, então, e aí eu estou aqui com o pessoal aqui. Esse tipo de gente, quando for tentado, vai cair, porque não conheceu a Jesus pessoalmente. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe como eram as características de Paulo? Às vezes a gente fala de Paulo de tantas maneiras, mas eu vejo em Paulo uma característica interessante. Era um cabeçudo. Era um sujeito muito convicto daquilo que cria e era teimoso e era obstinado. Chegou a pedir cartas para ir prender pessoas e até testemunhar a morte de pessoas que eram contrárias àquilo que ele cria. Um sujeito desse é teimoso, é cabeçudo, é obstinado, é determinado ou não? Por que um cara desse se tornou tão útil nas mãos de Deus? O que fez de um cabeçudo teimoso desse, cheio de si, cheio de convicções, todo preparado aos pés de Gamaliel, todo nutrido de intelectualidade, de informações, de legalismo, ele era até na tampa fariseu de origem. O que faz um homem desse ser útil nas mãos de Deus? O fato de ter caído por terra no encontro pessoal com Yeshua. Depois você vê Paulo dizendo o seguinte, eu considero todas essas coisas que eu perdi, já colocou no passado. Toda aquela sabedoria humana, eu sou da tribo tal, eu sou preparado, eu sou fariseu, segundo a lei irrepreensível, eu considero estas coisas e outras mais como perda, como um estrume para ganhar a Cristo, por causa da excelência de Cristo. Aleluia. O que ele fez? O que você vê nele? Alguém que teve um encontro pessoal, definitivo, marcante com o Senhor. Ele caiu por terra ali. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, né? Mas o texto não fala do cavalo, não. Só fala que ele caiu. Então, quando você for dizer isso para alguém, não põe o cavalo no meio do caminho, não, que ele pode dar coisa. Fale só o que está escrito. Tendo caído por terra diante de uma luz que resplandeceu, ele ouviu a voz do Senhor e entendeu que ele estava na contramão daquilo que era o certo. Ele estava perseguindo aquele a quem ele deveria servir. E então a vida dele, dali para frente, nunca mais foi a mesma. Se você nunca teve um encontro pessoal com o Senhor, você precisa disso para ontem. Porque o que marca a minha vida, o que muda a minha vida, é este encontro pessoal com a revelação viva do amor de Deus, encarnado na pessoa de Yeshua, personificado na pessoa de Yeshua. Quem é Yeshua? Quem é Jesus? Ele é o amor de Deus revelado. Porque Deus amou o mundo e fez o quê? Pegou Yeshua e deu para morrer pelos pecados do mundo. Qualquer pessoa que diz para mim, eu estou desanimado da igreja, é porque se um dia encontrou esta pessoa maravilhosa de Yeshua, não está mais olhando para ela.
Porque qualquer pessoa que conheça a Deus nunca mais se aparta dele, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Ninguém que tenha tido experiência pessoal com o Senhor jamais poderá abandoná-lo, porque não há nada melhor do que Deus. Não há amor maior do que o amor de Deus personificado, revelado em Yeshua, para mim e para você. Então, se você tem que sair de algum lugar, você tem que sair do mundo e do pecado, para que alguém saia do pecado e do mundo. As pessoas estão aí, no pecado. Estão escravizadas, estão morrendo no mundo. Como é que elas vão sair de lá? Nós estamos aqui esperando. Elas virão? Podem até vir. Mas a palavra do Senhor não foi: sente e espera que eu trago. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Para que alguém saia de lá, é necessário reconhecer que está preso no pecado e que está condenado. A pessoa precisa entender primeiro. Pensa comigo, qual é a razão de alguém abandonar a vida que tem se acha que está tudo bom? Se está tudo muito bem, por que eu vou abandonar o que eu estou vivendo? As pessoas não abandonam aquilo que estão vivendo, a menos que entendam que aquilo não é bom e que existe algo melhor à espera delas. É assim ou não é? Você se converteu porque alguém botou o pé nas suas costas e te empurrou, ou você chegou à conclusão de que havia algo melhor e excelente para você? A pessoa tem que reconhecer que está numa condição ruim, que está presa, que está condenada. Mas como vai saber que está condenada se não houver revelação? E como ela vai receber esta revelação se a luz que revela está em mim e em você não chegar a ela? Se eu não for aonde ela está, se eu não abrir a minha boca para dar testemunho, para pregar o evangelho, como é que esta pessoa vai tomar consciência dos seus pecados? Se a luz que está em mim, ainda que eu acho pequena, não brilhar para ele que está em trevas, como vai perceber que está em condenação? Como é que ele vai ver que está condenado? É necessário reconhecer que há algo maravilhoso à minha disposição. A pessoa está sentada num banco e o banco está com os pregos furando o assento, a pessoa está incomodada, está muito ruim, e ele olha ao seu lado e vê uma poltrona bem macia. E ele está sentindo os pregos aqui onde ele está sentado, e está vendo uma poltrona muito excelente, desocupada, ao alcance dele. Você acha que ele vai trocar de banco ou não? Por que alguém faria isso? Primeiro, porque onde ele está não é bom. Segundo, porque ele viu que há algo melhor para ele. Você se converteu por isso. Porque a luz do Senhor te fez entender que os seus pés estavam na lama, no caminho da condenação. E quando esta luz brilhou, ele não só te mostrou que você estava em condenação, ele fez chegar uma voz ao seu coração dizendo: há perdão para os seus pecados e uma salvação te aguarda. É isso que me faz mudar de vida, e essa mensagem simples tem que chegar no coração daquele que é pecador, e através de mim e de você. Eu sou a boca de Deus, você é a boca de Deus. Você é a luz que vai. Você, se não quiser assumir essa, achar que é muita glória, diz: eu não sou a luz, mas eu sou a lamparina. Ótimo. Deus coloca o azeite e taca-lhe o fogo. Amém. Você vai brilhar por onde for, e as pessoas que estiverem nas trevas serão resgatadas, serão convencidas de seus pecados, verão a luz brilhar, tomarão consciência de que estão no erro e vão te ouvir dizer: há perdão para os seus pecados, e Deus quer te receber na família dele e te levar para a eternidade. Aleluia. É necessário que a pessoa tome conhecimento. Mas há uma coisa que ainda falta. Às vezes a pessoa ouve, entende, mas há um tipo de gente, é difícil, mas você vai encontrar pessoas que, tendo entendido que a cadeira dela não é boa, vai rasgar a calça dele ou dela daqui a pouco, vai manchar a roupa,
vai furar seu corpo. Tem uma cadeira melhor ao lado, mas a pessoa diz, eu sei, eu entendi, mas eu não estou afim agora. O cara vem andando por aí numa Monarch daquela, o pneu fura, ele já está empurrando ela. O raio já está torto, o aro já está empenado, já não tem freio, está só aquelas forminhas, como diz o Gerardinho. Alguém fala, moço, que situação é essa? Eu tenho 2 carros novos em casa, vou te dar um, toma esse, não estou muito afim não. Gosta de bicicletinha? Quero não. Você vai encontrar isso? Vai. Porque a pessoa não precisa apenas ser convencida de que está num lugar ruim, não precisa apenas saber que há coisa melhor, ela também precisa querer e precisa querer muito. Porque quando nós entramos no reino de Deus, nós entendemos que devemos amar a Deus com todas as nossas forças. E quando o cara não está afim, ele não vai fazer isso. Então o que é necessário para mim? É necessário entrar no reino de Deus com entusiasmo, com ânimo, com alegria, com esperança, com expectativa, com disposição, com desejo no meu coração. Você não pode vir para o reino porque alguém te trouxe, senta aí, vamos ficar com a gente. Não, você está entrando para um caminho cuja porta é apertada, o caminho é estreito. Para andar num caminho desse, você tem que estar muito cheio de vontade. Você tem que saber que há uma herança, uma coroa te esperando lá no final. Tem gente que sabe, mas não se motiva. Tem gente que pensa na vida eterna, pensa no perdão dos pecados, mas não se move do lugar. Por que você acha que não? A pessoa precisa querer, mas parece que ela não está querendo. Se alguém não quiser, o Senhor não pode fazer nada por ela, porque ninguém é obrigado a ir para o céu. Você acha que um ser humano que tem suas faculdades mentais funcionais, normais, diria para mim e para você que não quer ir para o céu? Tem gente que não diz com essas palavras, mas não quer entrar pelo caminho. Então, em outras palavras, ele não está afim. Por que um ser humano normal não desejaria o céu? Porque as suas vontades próprias foram minadas. Porque a sua mente foi dominada pelo inimigo, suas emoções e vontades próprias. Eu conversei com uma pessoa e eu disse para ela, você já reparou como é um dependente químico? Primeira característica que você vê nele, se o vício o escraviza, qual é a primeira característica que está aí? Que a vontade própria dele foi vencida, foi dominada. Quem manda nele não é mais ele até não queria voltar ao vício, mas acaba lá. Porque foi escravizado, foi dominado. E você olha para ele, não vê algema no corpo, não vê nenhuma prisão, nenhuma cadeia. Aonde estão essas prisões? Na mente das pessoas. A pessoa se torna escrava daquilo que crê. Você crê no Senhor? Aleluia. Você é escravo dele. Aleluia. Você crê na justiça de Deus? Você é escravo da justiça. Aquela lei, aquela máxima lá da época dos anos 70, quando surgiu aquele movimento hippie, o que o movimento hippie pregava? Liberdade. O que Che Guevara dizia? Se há governo, eu sou contra. Significa, o cara achava, literalmente, que ele não cumprindo a regra, ele era livre. Se tinha uma lei, ele era contra, se tinha uma regra, ele desobedecia, pensando que, na verdade, ele era livre, porque não estava sujeito às regras humanas. Conclusão, esse sujeito era livre, então ele era escravo do quê? Escravo da rebeldia, porque ele vivia em função de andar na contramão.
E a vontade dele? Ué, ele esqueceu. Ele achava que a vontade dele de ser livre bastava fugir das regras, bastava fugir das leis. E ele então era livre, ele se tornou escravo de algo em que ele acreditava. E um escravo tão severo porque ele não foi capaz de enxergar a burrice que fazia. Ou seja, só porque eu não aceito ir para o sul, eu me obrigo a andar para o norte? Alguém fala que o caminho do sul é para cá, eu dou mais um passo para o norte porque sou contra. Então eu estou obrigado, eu estou escravizado a algo que é contrário. Pessoas que você está lutando com elas em oração. Pessoas para as quais você está lançando a luz que brilha na sua vida. Pessoas para as quais a palavra de vida eterna já tem fluído dos seus lábios para gerar vida na vida dela e o resultado não tem aparecido. Não é só porque ela não quer. A Bíblia deixa muito claro que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Às vezes estão até ouvindo, às vezes até já entenderam. Às vezes até querem, mas as algemas estão postas em suas mãos. Isaías 61 diz, profecia a respeito de Yeshua, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos. O Espírito de Deus está sobre a sua vida para fazer a mesma coisa. Aleluia. O Espírito de Deus está sobre ti e entendendo estas coisas, no poder do Espírito Santo de Deus, você colocará em liberdade os cativos, você anunciará boas novas aos quebrantados e o poder de Deus vai operar. Aleluia. É necessário quebrar cadeias, é necessário pôr em liberdade os cativos. Às vezes a pessoa está presa, está falando, ela não reage. Entra em oração, entra em batalha. Move a mão de Deus sobre a vida dela pela sua intercessão. Quebra as algemas, quebra as cadeias. Você tem autoridade sobre toda a obra das trevas, porque recebeu do Senhor essa autoridade. Aleluia. Você pode quebrar as cadeias, você pode destruir todas as resistências do inimigo, porque a Bíblia diz que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Então essa postura minha e sua tem que ser essa postura. Eu sou esta pessoa em Cristo, eu sou esta pessoa em Yeshua, eu sou a mão de Deus, eu sou o dedo, eu sou a boca, eu sou o corpo de Cristo sobre a terra. Então, entenda, a pessoa tem que sair de algum lugar. Ela tem que querer, mas às vezes ela está minada, dominada, escravizada. Se você perceber essas características, entre na luta por ela, entre na batalha pela vida dela e ordene que as algemas caiam. Use a espada para quebrar toda a cauterização da mente, para remover as escamas dos olhos, lance luz sobre ela e então você verá que ela vai ser liberta. E aí a vontade própria dela vai ficar à disposição dela, porque Deus não negocia essa questão. Eu quero pegar um sujeito, quero enfiar ele no céu. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha todo aquele. Está falando de indivíduos. Quando a Bíblia diz assim, crês tu no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Existe uma promessa aí. Todo mundo é obrigado a ir para o céu? Existe uma promessa de Deus dizendo o seguinte, se você de fato crê e entra numa aliança comigo, eu vou sobre a tua casa com o benefício de oferecer a minha salvação a toda a tua casa. Por amor de ti. E Deus entra com misericórdia, Deus lança luz, Deus envia anjos, começa a trabalhar em favor dessas pessoas, mas elas têm o direito de dizer eu não quero. E se elas fizerem assim, o direito é delas. Não quer dizer que Deus é obrigado a levar todo mundo, ou que todo mundo é obrigado a ir para o céu. Mas existe uma promessa, um querer de Deus, uma aliança de Deus quando você crê. A aliança é estabelecida. Amém?
Então, sair de algum lugar, nós estamos falando do primeiro ponto, sair do mundo, sair do pecado, sair da escravidão do inimigo, sair dessas prisões. É necessário querer, mas é necessário que eu e você, pelo Espírito de Deus, estendamos nossas mãos em oração para pôr em liberdade estes cativos. Amém? Porque se você olhar o texto, ele está dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Ele me consagrou, Ele me separou, Ele me deu poder para pôr em liberdade os cativos. Esse Espírito está sobre ti e sobre mim. Quando você olhar para alguém, você vai recobrar toda a plenitude dessa profecia, dessa promessa que já está cumprida sobre ti, e você vai dizer: eu vou te colocar em liberdade pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Outro lugar do qual devemos sair. Existem pessoas que estão no meio do movimento. Antes de passar para lá, eu quero ler os textos para você. Depois você vai ruminar com calma. O texto de Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam... Opa! Você entende bem o que é cancelar uma dívida? Imagine que você deve a alguém. E o sujeito te liga e diz: fulano, lembra daquela sua dívida comigo? Lembra, você não precisa mais me pagar, eu já perdoei aquela dívida, eu já rasguei aquela sua nota e você não tem mais que me pagar. Esse é o cancelamento de uma dívida. O que precisa para que a minha dívida seja cancelada? Arrependimento. 1 João 9, como é que eu vou saber se funciona? 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É fiel para perdoar. Não precisa ficar na dúvida: meu Deus, eu fiz um pecado, aquele, será que... Não pense em você, pense naquele que perdoa. Não é por sua causa, é porque Ele é fiel. Se você confessou, a palavra diz que Ele é fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. João 3,16 diz: por que Ele faz isso? Porque Ele amou a mim e a você de tal maneira que deu o próprio Filho dele. Tendo dado o Filho dele por mim e por você, não me daria agora o perdão dos meus pecados? Então perderia o sacrifício. Imaginem assim: Deus deu o seu Filho por amor do mundo. Ah, mas meu pecado foi terrível. Então Jesus não tem valor aí. E até onde eu sei, não é necessário um outro sacrifício, porque aquele sangue tem valor eterno. Aleluia. E Ele satisfez plenamente toda a justiça de Deus. Segundo lugar de onde alguém precisa sair do meio da multidão. Quem é que está no meio da multidão? Crentaiada. Crentaiada em geral. Como assim no meio da multidão? Perto o suficiente para receber o benefício. Opa, aleluia. Olha, estava no meio do culto, foi um fogo, aleluia. Senti a presença de Deus lá. Opa, tinha um pastor de fora lá, foi orar, estendeu a mão, fui curado na hora. Estou no meio. Estou perto a ponto de receber. Estou perto o suficiente para receber. Mas longe o bastante para me esconder no meio dos outros na multidão. Tchau. Quando Jesus chamava ao compromisso, não tinha multidão. Tinham os 12. Além disso, chegou uma hora, depois eu vou ler para você, que não eram muitos, e dos muitos, uma galera ainda deixou ele sozinho. Lembra desse texto? João 6,26, Jesus respondeu. Aqui está falando da multidão. Depois eu vou te falar de quando os discípulos o deixaram. Da multidão. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque
comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tem pessoas que estão próximas do movimento que o Espírito Santo está fazendo, mas não estão no meio. Estão perto o suficiente para receber algum benefício, algum favor, mas não entram onde tinham que entrar. Estão perto o suficiente para receber os benefícios. Estão longe o bastante para se esconder no meio da multidão quando alguém disser, você estava lá no meio. Não, ixi, nem conheço. Nem conheço esse povo. Você é galileu, seu jeito te denuncia. Nunca conheci esse cara. Foi assim que Pedro falou? Rapaz, não sou eu não. Tem gente que está perto o suficiente para receber a bênção, mas está longe o suficiente para se esconder no meio da multidão. Não tem caráter para assumir o compromisso exigido pelo reino de Deus. Para assumir o compromisso do reino de Deus tem que ter caráter. Aleluia. Tem que ter caráter, sabe por quê? Porque uma bela hora dessas podem pedir a sua alma. Assistindo alguma coisa sobre o movimento do comunismo, o comunismo ataca frontalmente o cristianismo e leva as pessoas a negarem a Jesus. E dizem, se você não renegar, você vai morrer. Para andar com Jesus, não é só vir no culto, e não é só falar que crê nele. Você precisa ter caráter o suficiente para colocar sua vida à disposição do reino e, se necessário, perder a sua vida por amor a Yeshua. Aleluia. Isso exige caráter. Isso tira você da condição de multidão para a condição de discípulos. Só vem para o meio dos discípulos aqueles que, como disseram a Jesus, estamos prontos a morrer por ti. Ainda que quando o caldo engrossou teve que correr, mas pelo menos foi lá e se prontificou. Colocou a cara a tapa e disse, eu me entrego, eu me ofereço, seja lá como for. E quando você não der conta, porque não tem peito suficiente para isso, o Espírito de Deus vai te dar a graça. Para você permanecer nas alianças que fez. Terceira situação é a situação de alguém que está desviado. Precisa sair dessa condição e precisa voltar. Qual é o problema de um desviado? Você já entendeu? Já lidou com um desviado? Qual é o maior problema de alguém voltar para a igreja? Fala para mim aí. Me ajuda. Sabe demais. Porém, não vive. Segunda coisa difícil para um desviado. Se for para a igreja que ele saiu, ele fica com a cara desse tamanho de vergonha. Para fazer caca não tem vergonha, mas para se humilhar e voltar tem. Você já viu um desviado no Novo Testamento? Provavelmente não, mas eu vou te apresentar um nessa noite. Por inferência minha, tá? Não saia dizendo para os outros depois que o pastor te ensinou, que a Bíblia diz, não, eu vou fazer uma aplicação prática aqui. Está em Lucas 10, de 30 a 35 e diz, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém?
por que que um sujeito saiu de Jerusalém e ia indo para Jericó? Onde que era o lugar dele? Onde é o meu lugar e o seu? Jerusalém. Quando você sai da presença de Deus e vai para onde não devia ir, no meio do caminho você cai na mão de quem? Do diabo. Quando você se aparta da cidade de Deus e começa a andar por caminhos que não são seus caminhos, você encontra problemas e cai nas mãos daquele que veio para roubar, matar e destruir. Por que eu estou colocando esse cara como um desviado? Porque está saindo do lugar dele e está se afastando para outro. Jericó, Samaria. Os judeus eram um povo muito seleto. Ainda são hoje, nem tanto quanto antes, mas não se davam com os samaritanos. Sabe que a cidade de Jericó foi amaldiçoada, né? A cidade das palmeiras. Então o que o cara estava fazendo? Saiu de Jerusalém e foi para outro canto. O lugar dele era Jerusalém. Agora observe, um samaritano, um estrangeiro, alguém com quem ele não se dava, com quem os judeus não se davam, os samaritanos, essa mesma pessoa veio a ele e cuidou dele. Levou ele lá para a hospedaria, para uma estalagem, cuidou dele e pagou a despesa. O que ele devia ter feito? Não era de Jerusalém? Ele devia voltar para Jerusalém. Agora pense o seguinte, o samaritano pagou a despesa para ele ficar hospedado. O desviado faz o quê? O desviado sai da presença de Deus e vai para qualquer outro lugar e encontra alguém que vem. O diabo primeiro vem a ele e dá-lhe uma. Depois o diabo manda outro. Que faz o quê? Paga a despesa dele e ele fica confortável onde está. Enquanto o samaritano não volta, ele desfruta da hospedaria paga e fica por ali. A pessoa que é desviada, ela sente vergonha de voltar, porque vão saber que eu estava aqui. Por outro lado, não volta, porque também é cômodo o lugar onde está. Você pode ver que quando o sujeito está desviado, mesmo estando preso em algum lugar, é confortável para ele. É confortável porque ele foi convencido de que aquilo ali é bom para ele por enquanto. Porque quando o caldo entorna, quando o sapato aperta, o sujeito tira o pé do chão. É assim ou não é? Mas acontece que o diabo sabe cozinhar em banho-maria. Sabe o que é um banho-maria, né? Não põe fogo alto não, meu amigo, senão o camarada assusta e pula fora da bandeja, fora do caldeirão. Então põe um foguinho lento, vai cozinhando ele devagarzinho. Quando ele sair, que assustar que for, pôr o pé no chão, está cozido já. Não dá mais para andar. O desviado sente vergonha de voltar. Quando você lidar com isso, você precisa saber que a pessoa que está desviada tem sobre si esse estigma. Um desviado não é alguém que não sabe de nada. Ao contrário, você vai falar com ele, ele sabe de tudo. Ele se justifica, ele se explica, ele sabe muito. Como você pode ajudar um desviado? Aumenta o fogo no caldeirão dele. Mas aumenta de uma vez. Pega o negócio e pega de uma vez. Vai orar por alguém, ora de verdade e ora intensamente. Porque se o fogo subir na lateral do caldeirão, ele pula de lá e sai num grito só. Agora, se você ficar aquecendo, vai que é um dia igual hoje, ele acha bom, fica lá, ó, quentinho. Vai orar por alguém, não fique, Senhor, tenha misericórdia do fulano. Senhor, ajuda o fulano.
ele já foi ajudado e ele está lá porque recebeu algum tipo de apoio, porque se o caldo entornasse, ele tinha saído de lá. A pessoa está fora do propósito de Deus? Ore para que o Senhor feche em volta dela as demais portas, para que ele enxergue a única porta que existe, que é o Senhor. E aí então ele vai voltar, ele vai entrar pela porta e vai encontrar pastagem. Amém? Então, ao orar pela pessoa, ore sério, ore firme, ore com autoridade, mas não atrapalhe Deus de agir. O Senhor fecha em volta porque ele está fugindo, está se debatendo, está se iludindo pelo mundo, está olhando para tantas coisas. Fecha ao redor para que ele pare de olhar para todos os lados. Fecha essas portas que o diabo abriu para ele não entrar, para não colocar o pé no laço. E aí então, quando ele recobrar lucidez, vai olhar para o Senhor. E o Senhor é a porta que ainda está aberta para nós. Amém? Aleluia. Então, pense que a pessoa tem que sair de algum lugar para chegar a Jesus. Tem que sair. Se o sujeito está na igreja, na mornidão dele, lembre-se do que diz Apocalipse. Se você não é discípulo e não colocou a sua vida à disposição do reino de Deus, não assumiu o compromisso, não colocou o pescoço a prêmio por causa do evangelho, você está na mornidão. E o Senhor disse que o morno ele vai vomitar da sua boca. Aquele que é frio você pode aquecer. Aquele que já está quente está como deveria ser. Mas o morno ele vai simplesmente jogar para fora. Porque o morno é aquele que acredita que está tudo bem, porque ele não está frio. Ele não está mais gelado. Opa, então dá para tolerar. Eu estou aqui na igreja, está tudo bem. Eu estou no meio do caminho. Eu estou no caminho, eu estou, né? Está tudo legal. Se permanecer nessa inércia, será vomitado fora. Veja que essa pessoa, o desviado, ele é uma vítima dupla. Ele é uma vítima do inimigo e ele é uma vítima de si mesmo. Por quê? Porque ele começa a aceitar a situação que está vivendo. Começa a se conformar com aquilo que é para a destruição dele. Então a escolha que ele faz é para prejuízo dele. Tomou uma primeira decisão, errou, levou um prejuízo e aí a decorrência disso levou ele a fazer uma outra escolha dentro daquilo que já era errado, faz uma outra escolha errada. E não tem a capacidade de se humilhar, acha difícil se humilhar, acha difícil voltar. Foi apanhado quando entrou pelo caminho errado e sente vergonha de ter desobedecido os princípios do reino, mas gosta de onde está. Até digo para você que em algumas pessoas desviadas, o negócio é mais sério ainda, porque é muito difícil lidar com um desviado, porque ele pega todos os argumentos que deveriam convencê-lo a mudar de vida e usa para se defender. Você sabia que a Bíblia é a maior, como dizem, é a mãe das heresias? Não é a Bíblia que é a mãe das heresias. Mas as pessoas tiram de lá. Pegam um versículo isolado, torce e usam em defesa própria. Fazem isso, como a própria Bíblia diz, para a própria condenação. Mas é o que há. Você vai conversar com um desviado, ele vai te encher de justificativas, torcendo Bíblia, argumentando e se defendendo. Só que ele esquece que a espada que ele lida e mexe e joga para lá e para cá tem 2 gumes. A hora que ele menos perceber, jogando a palavra para lá e para cá, ele vai olhar nas mãos e vai ver só a marca do sangue. Porque com a palavra de Deus não se pode brincar. Amém? É preciso enxergar que seu lugar está ruim, que há outro lugar melhor do que o seu e desejar muito. Senão não vai. Se você não tiver movido por uma decisão, uma escolha, você não vai. Por que algumas pessoas morrem e não vêm na direção do Senhor? A zona de conforto do seu mundo egoísta. Tem gente que a gente fala o seguinte, o sujeito desse se converte nunca, porque para ele está tudo muito bem. Existe uma zona de conforto. Para ele está tudo bem. Você olha, tem um prego no pé dele, mas ele acostumou e aquilo para ele é agradável. Mas tem um prego, não, ele usa para coçar. Tudo tem
um jeitinho. Segundo, a falsa segurança do seu conjunto de valores. Não, mas eu acho que, então, isso que eu planejei, para mim tá. Você vai falar de Jesus, o cara, não, eu sei que é e tal, mas para mim tá tudo legal. E terceiro, a ignorância a respeito dos resultados de suas escolhas. Porque está tudo muito bem, eu escolho permanecer, então eu estou ignorando o resultado das minhas escolhas. Quando o preço for cobrado, aí talvez seja muito tarde. E último, porque as pessoas permanecem assim? Por causa de prisões emocionais, intelectuais ou espirituais. Tem um material que estou preparando para trabalhar, para formar pessoas depois na área de libertação, criar um ministério de libertação na igreja. E a abordagem do autor, ele começa dizendo que as pessoas precisam ser libertas, e libertação não é só espiritual. Você precisa, às vezes, entrar na dimensão do conceito de vida daquela pessoa, você vai perceber que ela não era uma pessoa escrava só do mundo espiritual, era escrava emocionalmente, era aprisionada em algum sentimento, alguma coisa que aconteceu, uma escravidão emocional. A pessoa passou a viver em função de um sentimento, de uma emoção, de um sentimento. E há pessoas que estão escravizadas por conta daquilo que pensam, por causa do intelecto que foi formado e acreditam piamente, estão escravizadas debaixo de filosofias, de pensamentos. É necessário sair do lugar e vir a Jesus. Mas é necessário ter um encontro verdadeiro. Eu fui naquela igreja e Jesus estava lá. Você passou correndo? Não adianta. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor. Características de quem teve um encontro pessoal com o Senhor, características que você vai perceber que acontecem na vida das pessoas que conhecem a Jesus. Você já ouviu pessoas dizendo, olha, eu fui para a igreja, fiquei tanto tempo, depois, sei lá, parece que não virou muito, ou aquela igreja não sei o quê, ou não aconteceu nada comigo, ou enfim, qual que é a verdadeira resposta? Não conheci o dono da igreja. Por que alguém vem para a igreja, desanima, desvia, volta atrás no seu caminho? Por quê? Porque não conheceu o dono da igreja, não teve uma experiência pessoal com ele, não teve revelação pessoal de Yeshua. E aí desanima mesmo. Primeira característica, consciência muito forte dos seus pecados, tristeza segundo Deus. Alguém que entrou na presença de Deus algum dia, sentiu os seus próprios pecados, teve uma consciência muito viva dos seus pecados e sentiu tristeza por eles. Quem já sentiu isso? Quando você se converteu, você se lembra de como foi? Tem gente que fala, faz tanto tempo que eu nem sei mais. Aquele Espírito Santo de Deus que Yeshua disse que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele atuou na minha vida um dia e eu me lembro muito bem. Eu tomei uma consciência profunda dos meus pecados, eu senti a tristeza porque eu era escravo dos pecados, eu comecei a chorar em oração diante de Deus por causa daqueles pecados, eu comecei a dar nome aos bois diante de Deus. Eu senti a tristeza do meu pecado e eu comecei a confessá-los diante do Senhor. Ninguém que tenha conhecido o Senhor algum dia pode dizer para mim que não teve essa experiência, porque você estava em trevas, alguém te coloca diante da luz e você olha e não vê a roupa suja. Porque os pecados são as nossas vestes sujas. Segunda característica, uma disposição absoluta para a mudança, para a conversão. Tem gente que vem para a igreja, ele vem com o pé para dentro da igreja e um fora, né? Com medo de se entregar a Jesus, eu vou, eu não vou, aceito ou não. Mas quando você tem uma experiência pessoal com o Senhor, você se entrega para Ele. Isso é conversão. A consciência dos pecados. Olha, João 16:8. Quando Ele vier, quem?
O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio? Cadê? Ó. Hoje ele mora em você. Mas antes, ele estava do lado de fora. E ele trouxe a você a revelação dos seus pecados. E quando você confessou e mudou, ele passou a morar dentro. O milagre aconteceu aí. 2 Coríntios 7:10 diz: vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostram inocentes a esse respeito. Eu acho que está no versículo da frente, eu não coloquei o 11 aqui. Quando diz assim, que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então a tristeza que você sentiu foi operada pelo Espírito. Às vezes a pessoa te procura numa crise terrível. Eu compartilho com alguns, de vez em quando eu falo, fulano está assim, eu falo, aleluia. Olha, pastor, como assim? Está contente com a desgraça dos outros? Não, irmão, você não está vendo, mas a gente tem orado por essa pessoa, ela está numa crise, é Deus operando. Quando você começa a orar por uma pessoa, Deus, o Espírito Santo traz nela uma tristeza profunda e às vezes ela não entende. Isso é o reflexo da revelação dos seus pecados. A pessoa vai tomando consciência dos pecados, ela entra numa crise, começa a ficar deprimida, começa a ficar chateada, desesperada, com medo, com pânico, não sei mais o que. Deus está operando. Aleluia. E a tristeza que o Espírito Santo de Deus produz é evidente, porque quando você lança a palavra, você vê o efeito. Porque a tristeza, segundo Deus, que gerou o arrependimento, também me proporcionou condições de mudança. Essa disposição absoluta para a mudança na conversão. Lucas 19, 8-9 diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Por causa da fé. E não uma fé teórica, ele está dizendo, eu vou devolver 4 vezes se eu roubar. O que é isso? Uma mudança, um impacto muito grande. Ele está dizendo o seguinte, eu estou entregando a minha vida, e o que for certo eu vou fazer. Então, essa entrega absoluta que Zaqueu mostrou, fez Jesus dizer, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Antes dessa entrega, veio salvação? Não. Quando a salvação vem, é mediante uma entrega. Por que houve a entrega? Porque ele se convenceu do pecado, creu e se entregou. Então essas são características interessantes que tem que ter numa conversão. Terceira coisa que acontece quando alguém encontra Jesus. Essa pessoa tem a certeza do perdão dos seus pecados. Ela tem a certeza por causa da revelação do amor de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Deus prova o seu amor para conosco. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O sacrifício foi feito antes, a oferta foi preparada antes, Deus abriu a porta antes, Deus te amou antes, te deixou livre para escolher. Então, quando você chega e confessa, chega e entra na presença do Senhor, sabendo disso, toma consciência disso, o amor de Cristo nos constrange, diz a Bíblia. Porque quando Ele nos amou, nós o odiávamos. Éramos inimigos de Deus segundo as nossas obras, diz a palavra. Então Ele já nos amava, via o nosso pecado. Ele não ama pecado, Ele nos amou. Ele não precisa amar pecado, Ele ama o pecador e quer que o pecador se arrependa e mude de vida.
1 João 9, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Eu posso ter certeza? Posso, eu tenho que ter. Quando a pessoa entra na presença de Deus, ele sai convencido de que seus pecados foram perdoados, porque ele se encontra com o amor de Deus em pessoa. Ele entra diante de uma revelação do verdadeiro amor de Deus e ele sabe que foi perdoado. Quarto, a expressão de gratidão, entrega absoluta sem reservas. Quando a pessoa se converte inteiramente, o que ele faz da vida dele? Ele entrega a vida dele completamente ao Senhor. Paulo, depois que se converteu, ouviu o seguinte: eu ainda vou te mostrar o quanto você ainda vai sofrer por mim. Bora. Ele voltou atrás? Vamos. Certa vez, o amarraram com cinto. Vão amarrar assim o dono desse cinto e ele vai padecer. E os irmãos fizeram o que? Não, então você não vai. Vocês querem me entristecer? Eu estou pronto a viver e a morrer por Cristo. Se essa é a vontade de Deus, por que vocês querem me impedir de fazer? Entende? Quem se entrega completamente ao Senhor é aquele que perdeu já a sua vida aqui por amor ao Senhor. É aquele que está olhando para o chamado de viver não mais ele, mas para dar lugar a Cristo. Você não está aqui para viver para si, você agora vai dar lugar à vida do Senhor na sua. Isso faz a diferença entre um discípulo e entre alguém que olha e assiste, alguém que encontrou Jesus. É dessa maneira. Marcos 10:52, Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi para casa. Recuperou a visão e foi para onde? Foi atrás do mestre. Quando você recebe a sua salvação, não vai para casa, não, vai atrás do mestre. Quem anda atrás do mestre pode ser multidão, mas se você o amar de verdade, chegar muito perto, você acaba sendo discípulo. Esse é o seu lugar. O lugar de discípulo, o lugar de andar no compromisso com o Senhor. Quem teve um encontro pessoal com o Senhor tem essas características. Amém? E quais as decorrências, as implicações disso? Não, eu tive. Aleluia. Eu tenho essa experiência, eu vivi isso aí. Então, amém. Primeiro, o Espírito Santo passa agora a morar em você. Diga, eu sou casa da habitação de Deus. Aleluia. João 7,39 diz: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, mas agora ele já foi, o Espírito já foi dado. Aleluia. E já mora em mim e em você. Aleluia. João 14:17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Romanos 8:9 diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas nós pertencemos a Cristo e temos o Espírito de Cristo morando em nós. Amém? Então essa é uma decorrência. Você teve um encontro com Ele? Sim. Houve uma mudança, um milagre? Sim. Então o Espírito Santo agora mora em você. Segundo, você não vive mais para si, mas você vive para Deus. Romanos 6:10-11 diz: porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Yeshua. 11. Da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia.
1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você tem dono, às vezes fica entristecido, desanimado, seu dono não te deixa, não te desampara. Se tem alguém que cuida dos seus, é o Senhor. Terceiro, a obediência passa a ser o seu vocabulário. Lembra qual que é o ABC do crente? Obedecer. É o vocabulário do crente. Quer estar protegido pela mão de Deus? Viva em obediência, porque fugiu disso você se expõe. Sabe o que a obediência é para mim e para você? Como um guarda-chuva num dia chuvoso. Você põe ele sobre a cabeça e está em obediência. Resolveu andar nas suas vontades, você sai para a chuva. E eu te digo que esta chuva que eu estou falando não é de Deus. Quer andar em obediência, está debaixo da mão de Deus. Quer andar em desobediência, está debaixo da mão do inimigo. Porque o diabo peca desde o princípio, ele quem concebeu o pecado e quem anda na rebeldia e induz as pessoas à rebeldia. Nós temos que ter esse cuidado. Quarto, a palavra de Deus passa a ser seu alimento e uma lei inviolável para você. Aleluia. Você confronta uma pessoa com a palavra de Deus, ele cala a boca e retrocede. E baixa a cabeça. É o que se espera de qualquer crente que ama a palavra, que teme a palavra de Deus. Quando alguém disser para você, mas a palavra do Senhor diz, assim e assim, cale a boca e retroceda do seu erro. Porque a palavra de Deus é o juiz para mim e para você. Se eu não respeitar a palavra de Deus, eu vou respeitar o quê? O que que você tem aqui na terra? A palavra. O que que te tirou das trevas? A palavra. O que que te alimenta dia a dia? A palavra. Você precisa olhar para a palavra, crer na palavra, respeitar, reverenciar a palavra como sendo e de fato é palavra que saiu da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem vossos antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então a palavra de Deus é alimento para mim e para você. Sai direto da boca de Deus e vem e me alimenta. Você pega a Bíblia e abre, não acontece nada. Mas quando você lê a palavra de Deus, naqueles moldes, naqueles princípios que eu já te falei, com o coração aberto, com atenção ao que está lendo, com esperança de que Deus vai falar contigo e com entusiasmo, aquele mesmo que você tinha quando se converteu, algo vai acontecer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, não é a letra morta, mas é uma letra viva. Quinta oração, passa a fazer parte do seu estilo de vida mensal, dominical. Crente que não ora, chora. Crente que não ora, está dormindo espiritualmente. O que é oração para o crente? Fala para mim aí, sua opinião. O que a oração é para você? É o alimento, é o poder. O que mais? Combustível. Oração significa o quê? Comunhão com o Pai. É eu indo falar com Papai. Sabe? Não é uma conversa qualquer, é uma conversa com Papai. Sabe, muitas pessoas têm pais vivos ainda, outros não.
Há pais que são exemplo, há pais que são uma vergonha. Mas eu digo a você, o papai do céu é o melhor papai que você pode ter. Aleluia. E se você ama esse papai que te ama tanto e te amou desde antes, você vai querer trocar uma ideia com ele todo dia, quizás toda hora. Por quê? Porque quando você vai a ele com alguma coisa, ele já está até sabendo. Imagine você tem um problema, vai levar o problema para ele. Quando você entra na presença dele, se você tem olhos espirituais abertos, deixa eu te dar um exemplo. Você vai para diante de Deus porque você perdeu a chave. E você entra cabisbaixo, fala, Senhor, aí levanta a cabeça e ele faz assim para você, ó. Aqui na mão do papai, ó. Você perdeu, não sabia onde estava, não sabia o que fazer, mas desde a hora da sua fadiga, a solução já estava nas mãos de Deus. Aleluia. O que nos falta? Entrar na presença dele de olhos abertos, sabendo que se oramos segundo a vontade, ele nos ouve e nos atende. Vá para diante de Deus, vá com fé, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Não vá diante de Deus pensando, quem sabe, talvez ele não vai responder, quem sabe a resposta não chega hoje. Vai diante de Deus e fala, vou lá pedir para o papai que ele tem. Ele tem para me dar. Ele tem muito mais do que aquilo que eu preciso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Eu preciso me aproximar de Deus crendo, porque quando eu entro em fé, crendo diante dele, tendo certeza que ele vai me abençoar, eu já alegrei o coração de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, mas com fé eu agrado o coração de Deus. Aleluia. Então antes de orar, faz igual aquela criança, fica do lado de fora da porta, limpa o pé no tapete, pensa bem no que vai falar e fala assim, eu vou lá agora. E entra preparado para receber. Aleluia. Não ore duvidando, Deus se entristece com isso, porque Ele já te deu N motivos para crer. Não entre na oração pensando que não vai ter resposta. Não entre duvidando, entre crendo, entre alegre, entre feliz na presença de Deus. Aleluia. Se você achar que Ele não vai te dar, não peça não. Por que você acha que Ele não vai dar? Porque não é bom, porque não é de Deus, porque é pecado, porque não... Então esquece. Não, isso é muito bom, é de Deus, então encha este teu coração de fé e vai crendo que se é a vontade de Deus, Ele vai te atender. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é uma reuniãozinha única para um abandono posterior. Estar na presença de Deus, viver com Deus, andar com Deus, ter comunhão com Deus. Você saiu de um daqueles lugares que eu falei e veio à presença de Deus. O Espírito Santo passou a morar em você. E aí o que acontece? Agora a minha vida não é mais a mesma. Quando eu me converti, eu fui orar meio na dúvida, mas agora não. Agora eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei como Ele me olha, como me vê, como me chama. Eu sei que Ele me chama pelo nome, que me toma pela mão e que me ajuda. Eu sei quem eu sou da família de Deus. Então a coisa agora é diferente. Deus passou a habitar no meu coração todos os dias, todo o tempo, aleluia. É aquele crente tradicional que diz assim, não, mas isso não é hora de falar com Deus. Eu falo, irmão, você vai me perdoar? Quando eu estou sentado no vaso fazendo o número 2, já faz cara feia para mim. Eu falo com Deus lá, meu irmão. Porque Deus me fez e me vê por dentro e por fora. E aonde eu vou, Deus vai comigo. Aleluia. Deus passa a habitar o meu coração todo o tempo e andar junto, comer junto, viver em comunhão, é o que significa Emmanuel.
El. Aleluia. Aleluia. Deus conosco, agora Deus vem de vez em quando, fala comigo. E a palavra não diz que ele ia passar por aqui, diz que ele faria habitação, moradia no meu coração e no seu. Ele escolheu morar é casa dele, não é sua não. Você vai na frente do espelho, dá uma penteada no cabelo, ajeita assim, fala, casa da habitação do Eterno, aleluia! Você precisa se lembrar quem você é. Senão você esquece, começa a baixar a cabeça, daqui a pouco o nariz está encostando no joelho. Levanta os teus olhos para o alto de onde vem o teu socorro. Alegra-te no Senhor, porque a luz dele resplandece sobre a tua vida. Mas entristece, desanima, aí você está ficando incrédulo, entristece o coração de Deus. Para com isso. Crente tem que ter a alegria do Senhor. Aleluia. Porque a alegria do Senhor... Opa! A alegria do Senhor É a nossa força. é minha vitória. Então alegra o coração de Deus, anda por fé, faz as coisas crendo, glorifique a Deus em todo tempo, quer seja dia bom, dia mau, dê glória a Deus e creia que Deus faz com que tudo seja para o seu bem. Aleluia. Abra essa boca santa sua e adore no dia que todo mundo vai falar, é louco, você fala aí que você dá um glória mais alto. Porque a pessoa vai falar, endoidou, o trem está feio, está dando glória, e você vai falar, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Aleluia, você sabe que Deus é vivo e o mundo não entende, não tem revelação, e quando alguém abre a boca você fala, oh glória, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. É importante isso é testemunho, é estilo de vida de crente. As pessoas olhavam para os discípulos e lá vai os discípulos, ó, lá vai os crentes. A pessoa tem que olhar para você e dizer, lá vai o crente, lá vai a Bíblia. Oh, aleluia! Aí você escuta e fala, lá vai o poder de Deus, menino. Assim que tem que ser. Mostre ao mundo que Deus não é carranca, Deus é alegria. Viva pela fé. Amém? Amém. Oh, glória. Deixa eu ver se eu estou chegando às 10 da noite. Oh, Jesus, me segura. Olha, essa palavra, olha onde eu estou. Aonde é que eu cheguei? Eu cheguei na primeira parte. Então nós vamos ter que fazer uma interrupção aqui, senão a gente amanhece dando um glória a Deus aqui. Seria muito bom, mas tem algumas coisas para a gente resolver. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos continuar. Não é nem 10 ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor agora. Vamos colocar as nossas vidas na presença.